Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da Terceira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo. Eu consulto os eminentes pares se há alguma correção a ser feita em relação à ata da sessão pretérita, a ata número 26 de 2015. Não havendo nenhuma correção ou observação, ela está, portanto, o plenário aprova essa ata mencionada. Comunico aos eminentes pares, a Procuradoria de Justiça, servidores e os jurisdicionados presentes e os ausentes, que, a pedido da relatora, fica adiado, a pedido da relatora, doutora Wandimara, fica adiado 40 da pauta, também o do número 65 da pauta, que é a doutora Wandimara, e os processos da relatoria da desembargadora Maria Aparecida, está sendo retirado de pauta o 39. Também retirado de pauta o 42. E adiado o julgamento por uma sessão o 59 da pauta. Então, isso que lembro a diretora da secretaria que o 42, que está sendo retirado de pauta, e o 39, caso ele seja novamente colocado, vai precisar da nova publicação. Tá? Foi confirmado aqui na não vem. Comunico também e participo a todos que o processo pautado número 4 da relatoria desembargadora Maria Eutides Knaip, a exemplo também do número 6, fica adiado por uma sessão em razão da ausência justificada da relatora. Continuação em julgamento, e depois nós vamos dar a preferência à desembargadora Serli. Eu vou fazer a gentileza, primeiro ela veio cedo. Eu vou inverter a pauta aqui com a licença de todos. O 50 da pauta, processo da relatoria da doutora Wandimara. É um processo de apelação 51. Eu vou passar a presidência deste processo à colega desembargadora Maria Aparecida, porque se eu me dei por impedido e suspeito, não me cabe aqui presidir também. Porque a minha filha trabalha lá, né? Anuncio o julgamento da apelação 51.482/2014 da Comarca da Capital, é o número 50 da pauta geral, em que tem como apelante Expresso Rubi Limitada e apelado o Estado de Mato Grosso. Um RAC nos embargos da execução fiscal, ação de execução número 33012/1999. Nossa. Sentença improcedente, recurso de apelação visando a reforma da sentença. A relatora é a doutora Wandimara Zanolo, eu sou revisora, e a desembargadora Serli Marcondes Alva foi convocada e aceitou e está, então, compondo essa Câmara para votação desse processo. Com a palavra, a doutora Wandimara. Obrigada. Trata-se de apelação interposta por Expresso Rubi em desfavor do Estado de Mato Grosso, insurgindo-se contra a sentença proferida pela primeira vara especializada da Fazenda Pública, que nos embargos à execução julgou improcedente e declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 269.1 do CPC, e ainda condenou o autor ao pagamento das custas e honorários. A apelante, preliminarmente, alega ocorrência de prescrição do crédito tributário, nulidade do título executivo, que não teria observado os requisitos essenciais para sua validade, como determina o Código Tributário Nacional e a Lei 6.830.
de 80. No mérito, aduz que, diante do princípio da não cumulatividade e do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, o ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação de circulação de mercadoria com o montante cobrado nas operações anteriores. Por fim, aponta o caráter confiscatório da multa pela falta de recolhimento de tributo não efetivamente devido, pugnando pela sua extinção ou ainda pela redução de percentual, já que a mesma deve se pautar no critério de razoabilidade. Diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença para reconhecer a constitucionalidade do aproveitamento dos referidos créditos, extinguindo-se a ação de execução fiscal. As contratações foram apresentadas, rebatendo integralmente as razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença ao relatório. Não. É porque é embargos à execução de execução fiscal. O apelante arguiu uma preliminar de prescrição do crédito tributário, que se deu em 93. Só que não assiste razão. O Estado de Mato Grosso sustenta que a tese da prescrição do crédito tributário não deve prosperar, uma vez que o prazo prescricional começa a correr da constituição definitiva do crédito, quando não cabe mais discussão sobre ele. E, no caso, o processo administrativo, ou seja, pelo decurso do prazo da impugnação ou da última decisão, não cabe mais recurso. Eu estou afastando a preliminar, rejeitando a preliminar de prescrição, porque realmente não está prescrito. Eu vou ler a fundamentação. É que o processo administrativo foi julgado definitivamente em 98. Aí que começou a correr a prescrição. E aí da discussão sobre o ICMS. A partir daí, constitui-se definitivamente o crédito tributário, dando-se início ao prazo prescricional de 5 anos, para que a Fazenda Pública procedesse à devida cobrança, conforme o 174 do CTN, o que ocorreu dentro do prazo, já que a execução foi ajuizada em 99. E a outra preliminar é de nulidade da CDA, mas ela se confunde com o mérito. Eu vou analisar no mérito. Eu estou rejeitando essa arguição de nulidade da CDA, porque, de fato, ela preenche todos os requisitos. Se as senhoras quiserem, eu posso ler o voto. E, no mérito, efetivamente, o que a Expresso Rubi está buscando é a compensação de um crédito tributário de 1990 e 91. Exatamente, de abril de 90 e maio de 91. Ocorre que é firme a jurisprudência do STF, no sentido de que operações anteriores à Lei Complementar de 87 de 96, não há direito a creditamento de bens destinados a consumo ou integração do ativo fixo para compensação do ICMS. Inexistência de afronta ao princípio constitucional da não cumulatividade. Entenderam? Eu preciso ler mais o restante da fundamentação. Tem várias jurisprudências nesse sentido, de que não cabe essa compensação antes da Lei Complementar de 96, e o crédito é do tempo daquele convênio, né, o 6688, convênio de ICMS no 6688. Por isso, eu estou negando o provimento ao recurso e mantendo a sentença. Era bens de consumo da empresa, e ele quer fazer o aproveitamento. Só que, como é de 90 e 91, então o Supremo entende que a compensação antes da Lei Complementar de 96 não pode ser feita. A impossibilidade de creditamento do ICMS da entrada de bens destinada ao ativo fixo e ao uso do consumo do estabelecimento durante a vigência do convênio do ICMS 6681 somente foi alterada pela Lei Complementar 87 de 96. Então, o crédito é de 90 e 91, a lei que permite a compensação é de 96. Assim dispõe.
O artigo 23. O direito de crédito para efeito de compensação com débito do imposto reconhecido ao estabelecimento de que tenha sido recebidas mercadorias ou para qual tenha sido prestado o serviço está condicionada à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração dos prazos e condições estabelecidos na legislação. Artigo 33. Inciso 1. Somente serão direitos de crédito as mercadorias destinadas ao uso de consumo do estabelecimento neles entrado a partir de 1º de janeiro de 1998. Conforme se vislumbra, a Lei Complementar 96 supriu a exigência do artigo 155 da Constituição, estabelecendo limites temporais à utilização de crédito do ICMS, relativo a bens destinados a ativo e ao uso de consumo. Desta forma, somente a partir daí o contribuinte faz jus ao creditamento. Antes disso, como visto, havia vedação expressa do convênio, o convênio do ICMS, que era o 6688. E é nesse sentido, toda a jurisprudência daqui até já é suficiente. Desembargadora Marilson, tem vários julgados nesse sentido. Então, eu estou negando o Estou de acordo. Então, a unanimidade rejeitou a prescrição e a unanimidade rejeitou as preliminares de prescrição e nulidade das CDAs e negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Presidente, devolvo-lhe a presidência. Eu agradeço a colega, a participação nesse julgamento. A senhora esteja à vontade. Vamos ao grupo da continuação e julgamento. O número 1 da pauta é um processo, a apelação 55.259/2014 da comarca Várzea Grande. Apelante é Carlos Alberto Silva e o município de Várzea Grande. É um mandado de segurança, incorporação, uma remuneração de gratificação de 5/5 pela ocupação efetiva de um cargo comissionado. Utilizou o mandado de segurança como sucedendo a ação de cobrança e na adequação da lei, a segurança foi denegada. O parecer foi pelo improvimento. Esse processo é da relatoria desembargadora Maria Aparecida, que deu provimento ao recurso e pediu vista à revisora, e o vogal aguarda. Com a palavra digna, doutora Wandimara. Eu peço vênia, doutora relatora, mas eu estou abrindo a divergência aqui, fundamentando o seguinte: verifique-se que a administração municipal já reconheceu em favor do apelante, por meio da portaria 475/2005, o direito a incorporar a sua remuneração os 5/5 da gratificação de função do exercício de cargo de comissão de assessor DAS, com efeitos a partir de 1 de 2005. É uma ficha funcional que tem no processo. Folhas 22 e 23. Contudo, sustentando que até a presente data não recebeu qualquer valor a título da referida gratificação, o apelante impetrou o presente mandamos a fim de compelir o impetrado, apelado, a implementar o benefício já na próxima folha, bem como obrigá-lo a efetuar o pagamento de todas as parcelas a partir do ajuizamento, tendo como base a atual remuneração do assessor, no valor de R$5.000. Para tanto, instruiu a inicial com cópia de sua vida funcional, portaria, olerite, estatuto, enfim, lei complementar, suas alterações. O juiz ACO denegou a segurança sob fundamento de que a via mandamental não pode ser utilizada como sucedâneo da ação de cobrança, cujo objetivo deve ser pleiteado em procedimento judicial próprio. Verifica-se que o apelante pretende obter o pagamento de gratificação do exercício de cargo e comissão, cujo direito já foi reconhecido pela portaria 475. A ficha funcional assinala que a sua remuneração, composta por salário base, R$ 680, horas extras, R$ 272, adicional de tempo de serviço, R$ 340, e incorporação, no valor de R$ 1.752,36. O valor de R$ 5.000 utilizado pelo apelante como base para requerer a implementação do benefício, bem como o pagamento das parcelas em atraso desde o ajuizamento do mandado de segurança, decorre da Lei Complementar 3.473 de 2010, alterada pela 3.719 de 2011, a qual foi editada depois do reconhecimento do direito à incorporação. Sendo assim, o fato narrado no mandado de segurança demanda dilação probatória, já visto que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar o direito líquido e certo do impetrante. Por isso que eu estou mantendo a sentença. Olha, diante das razões expostas pela doutora revisora,
eu vou pedir licença à relatora para improver. Aliás, por duas razões. Uma, pela qual o próprio juiz sentenciou, né? E outra é de que, existindo uma portaria já reconhecendo o direito, não haveria interesse processual em propor o presente mandado de segurança. Então, daí, portanto, acompanho a divergência. Proclama o resultado, por maioria de votos, improveu o recurso. Vencida a relatora. Na sequência, continuação, julgamento em mesa, o 2 da pauta. É uma apelação com exame necessário, 14.5599/2013. O interessado apelante é o CEAGES-POC, que é o Sindicato dos Agentes Policiais Civis e Agentes Prisionais, e também, como apelante, também o Estado de Mato Grosso, e no polo passivo, enquanto ambas as partes mencionadas. Esse processo da relatoria do desembargador Maria Aparecida Ribeiro, que na sessão pretérita, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso. É isso, desembargadora? Aqui está negado provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e dado provimento parcial ao recurso voluntário do sindicato. E, com isto, retificou em parte a sentença. A revisora, por sua vez, ela deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso. E, obviamente, que teria que ser julgado prejudicado o recurso do sindicato. E retificou a sentença. E este magistrado pediu vista na qualidade de vogal. E trago o voto dizendo o seguinte: como ficou consignado os votos, há duas apelações. Uma interposta pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Agentes Prisionais do Estado de Mato Grosso, vencedor da ação proposta, que se insurge quanto aos honorários advocatícios, que é um efeito secundário da sentença. E o apelo do Estado de Mato Grosso, que pleiteia o provimento para que o pedido da declaratória seja julgado improcedente. Na ordem lógica de análise, aprecia o apelo do Estado de Mato Grosso. Rememorando o fato jurídico processual deste recurso, este revela que, no juízo de origem, que foi a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Cuiabá, o sindicato, representando seus filiados, submetidos a um regime jurídico que disciplina a carreira e prevê sua movimentação, e diante de uma possível inércia do órgão estatal em proceder à progressão funcional, ingressou com ação declaratória, com o desiderato de obter um provimento de natureza declaratória de direito de seus filiados a receber as diferenças de salário. Aí eu estou consignando aqui o fragmento do pedido que ele formulou na peça inicial. Aí eu digo: o juiz singular decidiu da seguinte forma. Aí também transcrevo aqui, ipsilito, a parte dispositiva do julgado. Aí eu digo: os fundamentos da resignação do recurso do Estado são, primeiro, que a repromoção com efeitos retroativos não pode ser concedida pelo Poder Judiciário, porque isso configura violação aos princípios da conveniência e da oportunidade. B. Que a legislação pertinente à matéria não determina a promoção com efeito retroativo, apenas indica o termo inicial das promoções. E terceiro, que a promoção de toda a categoria demanda tempo, e por isso não há que falar em omissão. Eu digo: analisando detidamente os autos, verifica o Estado de Mato Grosso, por meio da Diretoria Geral da Polícia Judiciária Civil, emitiu em 4 de 6 de 2006 a Portaria 139-06-DGPJC-EXT, na qual instaurou o processo de promoção na carreira da Polícia Judiciária Civil, instituiu uma comissão de promoção da carreira e nomeou os seus membros delegados: Luzia de Fátima Machado, Marise Vale Santana Schmidt e Vítor Sebastião Gonçalves. Folha 78. Em 16 de 2 de 2007, o órgão estatal, por meio de uma outra portaria, revogando a anterior, nomeou novos membros. Folha 79.
No dia 12 de setembro de 2007, o governador do estado de Mato Grosso, por meio do decreto 728, procedeu à promoção dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, que são folhas 81 e 82. Desse modo, vê-se que a controvérsia recursal cinge em verificar se os servidores constantes do mencionado decreto têm ou não direito ao recebimento da diferença salarial decorrente da promoção, referente ao período de 4/6 de 2006, data da publicação da portaria, e 12/9 de 2007, data da publicação do decreto. A Lei Complementar Estadual número 155/2004, que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 100, é expressa no sentido de que o processo de promoção na carreira instaura-se por meio de portaria do diretor-geral, 30 dias da verificação da primeira vaga. Veja-se, artigo 100. O processo de promoção na carreira da Polícia Judiciária Civil instaura-se mediante portaria do diretor-geral da Polícia Judiciária Civil, 30 dias da verificação da primeira vaga, abrangendo as ocorridas até a data da publicação da portaria, as decorrentes das promoções a serem efetuadas, observados os seguintes requisitos. Fecha aspas. Como se vê, o dispositivo transcrito indica o início do processo de promoção, 30 dias da verificação da primeira vaga, mas não faz nenhuma menção quanto ao momento da concessão. Sabe-se que a promoção do servidor público se efetiva com a publicação do ato administrativo que a conceder. Logo, os efeitos jurídicos dele decorrentes necessariamente surgem com a prática de tal ato. Sobre o ato administrativo, Maria Silva Zanella de Pietro o define como declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito ao controle pelo Poder Judiciário. Fecha aspas. No caso vertente, o ato administrativo que efetivou a progressão funcional dos filiados do sindicato, publicado em 12/9 de 2007, não fez referência ao período pretérito, folhas 81 e 82. Deste modo, é certo que os filiados do sindicato autor, constante do decreto número 728/2007, não têm o direito aos valores correspondentes ao período anterior à publicação do ato administrativo, pois, como salientado, a implementação dos valores advindos da progressão nasce com a publicação desse ato. Anoto que a publicação é um marco temporal para a produção de efeitos jurídicos, em respeito ao princípio constitucional da publicidade. Frise-se que, na lei de regência matéria, há somente a data para o início da promoção, não estabelecendo o momento que o ato de progressão deveria surtir efeito patrimonial ou na remuneração do servidor. Assim, a atribuição do efeito, a atribuição de efeito retroativo pretendido pelo autor é ato discricionário. E aí, meus senhores, eu trago aqui um aresto do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, do ministro Og Fernandes, segunda turma. Aí digo, não se pode olvidar que o procedimento administrativo de verificação de servidores que teria direito à promoção é complexo e demanda tempo, pois deve verificar se o servidor apresentou os documentos necessários à promoção e se preencheu todos os requisitos legais. Diante disso, não tenho dúvida de que os filiados, constante do decreto número 728/2007, não possuem direito subjetivo aos valores pretéritos referentes à promoção da carreira. Por tais razões, o provimento do recurso com a inversão do ônus da sucumbência é medida impositiva. Em vista do provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, que reformou a sentença atacada, e de consequência eu julgo improcedente os pedidos deduzidos na inicial, com a determinação da inversão dos ônus sucumbenciais. A análise do apelo do ente sindical, como o do exame, restou prejudicado. Ante o exposto, peço vênia digna relatora para dar provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, invertendo os ônus sucumbenciais, e não conheço do recurso
do sindicato e o reexame necessário à vista de ter resultado prejudicados. É como voto. A senhora chegou a essa mesma conclusão? Ou a senhora apreciou? Não, digo em relação ao recurso do sindicato, porque eu estou não conhecendo dele, porque está prejudicado. Eu liguei provimento, mas o resultado... Por maioria de votos, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso. E julgou prejudicado o recurso do sindicato e reexame necessário nos termos do voto da revisora Evogal. A senhora está designada para elaborar a ementa. Tem algum pedido de vista? A senhora pediu preferência? Esse dela é o 59, que a desembargadora adiou. Então, infelizmente, o processo com o qual a senhora está pedindo preferência, que é o 59 da pauta, a digna relatora, ela pediu adiamento por uma sessão. Portanto, não será julgado nesta pauta. Tá? Eu agradeço. Veja só, se a senhora retirou ou adiou? Se ela adiou, não. Ela vai entrar em pauta normal. Se ela não vai ser intimada mais não. Embora vai ser publicada a pauta, mas a senhora já está intimada. Tá? Igualmente. Ela tem que ser intimada. Você vai publicar a pauta, ela vai ser intimada na nossa publicação. É porque os adiamentos, eles já são transferidos. Não. Adiamento, continuação de julgamento é uma coisa. Tá? Continuação de julgamento. Aí chega, o processo foi adiado para outra sessão. É melhor intimar para não evitar. Vamos dar início ao grupo do Direito Sanitário e Previdenciário. E na mesa, o 31 da minha relatoria, que é um agravo instrumento 1641/16/2014, com marca de Sinop, o agravante é Moisés Tormes Ribeiro, e o agravado é o município de Sinop. Não há parecer. Direito previdenciário, agravo instrumento é uma ação revisional de aposentadoria, integração dos proventos mensais, reclassificação para aposentadoria, ausências do requisito para concessão da liminar. Eu estou desprovendo o recurso, consignando o relatório que, resignado com a decisão proferida pelo juiz da 6ª Vara Civil da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação revisional de aposentadoria, indeferiu o seu pleito liminar, para que fosse inserido nos seus proventos mensais as diferenças remuneratórias decorrentes da reclassificação de sua aposentadoria. O recorrente interpôs o presente agravo. Expõe o agravante que o juiz se equivocou no exame da matéria, pois, segundo o seu entendimento, os requisitos para a concessão liminar estão presentes. O juiz singular prestou essa informação, a parte agravada apresentou as contas razões, pugnando pela manutenção da decisão atacada e o desprovimento do agravo. A Procuradoria, como já disse a Lures, ela declinou de manifestar no presente exauto. Eu estou a entender que, não preenchidos os requisitos da antecipação tutela, artigo 273, não há como o juiz conceder a liminar. E por essa razão ele indeferiu e ele está correto. Se no curso do processo ela conseguir demonstrar o seu direito, aí, com certeza ela pode reformular novo pedido de antecipação de tutela. Alguma divergência? A unanimidade improveu o recurso nos termos do voto do relator. Em mesa, o 34 da minha relatoria também, mesma matéria,
agravo do instrumento 33770-2015, com marca de Rondonópolis, agravante INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, e tendo como agravado José Carlos Prestes. Não há parecer. Essa matéria aqui também, exemplo do anterior, eu estou improvendo o recurso, consta dos autos que o INSS está a atacar a decisão que foi proferida pelo juiz da segunda vara da Fazenda Pública, com marca de Rondonópolis, que nos autos da ação de previdência movida por José Carlos Prestes, concedeu a liminar, determinando o INSS o restabelecimento do benefício de auxílio-doença. E ele está a insurgir contra isso, dizendo que inexiste prova inequívoca do direito pleiteado, da ação previdenciária, etc. E eu estou a entender, diferentemente do anterior, que aqui nesse caso existe prova. Eu digo que denota os autos que o agravado José Carlos Prestes ingressou com a ação previdenciária com o escopo de estabelecer o benefício de auxílio-doença. O agravado, por desempenhar função de motorista, desenvolveu problema na coluna e sofre de dores de pernas e braços. Os autos consta que ele demonstrou fundado receio de dano irreparável com a interrupção do benefício, bem como a verossimilhança de suas obrigações. Ele já vinha recebendo. Aí, em determinado momento, o órgão estatal, como é de praxe fazê-lo, ele suspendeu. Aí, em razão disso, ele veio ao judiciário, pleiteando o restabelecimento. E essa liminar foi concedida nesse sentido, porque há prova razoável que firma a situação do agravado, ora beneficiário do auxílio, que ele sofre dessa moléstia e que ela está impedido, né, de exercer a sua função. Então, estou desprovendo o recurso. Todos de acordo? Então, a unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. 52 em mesa, da relatoria da doutora Vandimara. É uma apelação 55347-2014 da comarca de Sinop, tendo como recorrente o Zigluc. E o apelado é o Instituto Seguro Nacional. Ação providenciária para restabelecimento e concessão de auxílio acidente. Intimação do autor para emendar a inicial, houve a inércia, por conta disso o juiz extinguiu o processo. Não há parecer da digna Procuradoria de Justiça. Com a palavra a douta relatora. Igreja Câmara, como o senhor já disse, o juiz indeferiu a inicial. Só que o requisito aqui que ele está buscando, a matéria debatida, refere-se ao indeferimento da inicial ante a falta de comprovação da condição de segurado do apelante, que autorizaria o pedido da inicial concernente ao recebimento do auxílio-doença. O apelante sustenta que sofreu um acidente de trabalho em 2010 ao acionar máquina de prensa. O dedo mínimo de sua mão esquerda foi atingido. Os autos foram instruídos com cópia da reclamação trabalhista protocolada na Justiça do Trabalho de Sinop e a ata de audiência, o termo de acordo e o laudo médico. Sabe-se que nas lides acidentárias não é exigida a prova da contribuição previdenciária, mesmo porque a causa de pedir refere-se à moléstia adquirida em decorrência do acidente de trabalho, sendo que somente com a regular instrução processual é que se verificará o direito do autor. Eu estou entendendo que não cabe essa exigência que o juiz está impondo ao autor de demonstrar que se ele recolhia a previdência. Nesse sentido, o ônus do apelante à comprovação assim sendo, não constitui ônus do apelante à comprovação da condição de segurado, haja visto o artigo 11 da lei, inciso 1 da lei 8.203/91. Artigo 11, são segurados obrigatórios da Previdência as seguintes pessoas físicas, como o empregado. Eu estou dando provimento ao recurso, cassando a sentença, determinando o regular processamento da ação. Eu estou de acordo, doutora advogadora. Por votação unânime, deu provimento ao recurso, cassando a sentença e determinando a devolução ao juízo para prosseguimento do feito, nos termos do voto da relatora. Em mesa, 56, sobre o mesmo tema ainda, apelação 36.632/2015, comarca capital, apelante município de Cuiabá,
e apelada à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Matéria que diz respeito a uma obrigação de fazer, internação compulsória de adolescente, tutela antecipada deferida, sentença procedente para determinar que o Estado de Mato Grosso que forneça o tratamento contra a dependência química requeridas e outros procedimentos que fizerem necessário ao restabelecimento da saúde decorrentes do paciente. Não há parecer. Desembargadora Maria Aparecida, eu estou rejeitando aqui uma matéria de preliminar legitimidade para recorrer e da falta de superveniente interesse processual, a multa combinatória, sucumbência, ausência de dialicidade recursal. Eu estou desprovendo o recurso para manter a sentença e ratificá-la na sua totalidade. Aliás, eu não estou conhecendo o recurso da apelação, em razão da ausência da falta da dialeticidade, e desprovendo. Perdão. Eu estou desprovendo o recurso e ratificando a sentença. De acordo? Então, por votação unânime, improveu o recurso voluntário e ratificou a sentença nos termos do voto do relator. Tem que mandar o lá, né? Porque passou por uma comissão aqui. Matéria tributária. Em mesa. 32 da pauta da minha relatoria, um agravo de instrumento da comarca de Jaciara, agravante Fausto Valentino da Silva. Agravado Estado de Mato Grosso. É uma execução fiscal, liminar reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Aqui é aquela velha questão já conhecida desta Câmara, com a participação de todos. No curso da execução foi oferecida a exceção de pré-executividade, ele arguindo a sua legitimidade passiva, porque ele diz que na época ele era funcionário da empresa, depois que ele passou a ser sócio. Ora, se sabe que na exceção de pré-executividade, para que haja a demonstração através de documentos. E como aqui no caso ele não conseguiu demonstrar, obviamente, através da prova documental, o juiz entendeu que precisaria de delação probatória. E, além do mais, a CDA presume-se de legitimidade, até que a senhora julgou num caso aqui hoje, em mesa, fazendo essa afirmação. Então, como há necessidade de ilação probatória, o juiz indeferiu a exceção de pré-executividade. É contra esse ato que ele insurge. Eu estou a entender que o juiz está correto. Então, por isso, eu estou desprovendo o recurso. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Mais um da minha relatoria, o 33 da pauta. Agravo do instrumento 31.969/2015, comarca de Jaciara, agravante Álvaro de Oliveira Monteiro. Agravado Estado de Mato Grosso. Aqui ele quer suspender a continuidade da execução fiscal e extinção por ser parte ilegítima do polo passivo. A mesma situação. Ele ofereceu exceção de pré-executividade, aliás, diz respeito ao mesmo processo de base, que é da comarca de Jaciara, é o outro sócio, e ele veio arguir a sua ilegitimidade passiva. E o juiz entendeu que essa matéria, a arguição que ele suscitou em juízo, não há prova documental e que precisa de dilação probatória, que deveria ser feita via dos embargos, e aí indeferiu. É contra esse ato que ele está insurgindo. Eu estou a entender, da exemplo do anterior, que o juiz agir de forma correta. Então, por isso, não há nenhum reparo a ser feito na decisão objulgada. E, consequentemente, estou votando para desprover o recurso.
Todos de acordo? A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Mais um da minha relatoria, 35 da pauta, mas dessa feita da comarca de Várzea Grande, é um agravo de instrumento 34.857/2015. Agravante BRF-SA e agravado Estado de Mato Grosso. É uma antecipação tutela, reforma da decisão agravada, considerar a quantia por fiança bancária, idoneidade e suficiência da garantia. Carta de fiança, termo de aditamento, infração administrativa, etc. Eu estou, neste caso aqui, eminentes pares, eu estou a entender, na esteira dos arestos do SCJ, que excepcionalmente você admite a substituição da observância do princípio da menor onerosidade. Então admite-se essa carta de fiança. Ele deu uma carta de fiança no valor de 8 milhões ou 13 milhões de reais. 13 milhões de reais. Que foi emitida pelo Banco Bradesco S.A. e com prazo indeterminado. É bom que se diga isso, não é prazo determinado, é indeterminado. Então, e o juiz não aceitou essa carta de fiança como garantia. E contra esse ato indeferitório nos autos da execução que ele aviou o presente recurso de agravo de instrumento. E eu estou dando provimento, porque aplicando o princípio da menor onerosidade, uma flexibilização da gradação legal, para que ele tenha continuidade na sua atividade empresarial. Porque senão, se for buscar pegar o dinheiro da conta corrente da empresa, vai haver uma total inviabilidade dele prosseguir no seu negócio, consequentemente não vai ter condições de pagar as suas despesas. É assim que eu estou votando. Desembargadora Maria Aparecida, doutora Vandimara. A unanimidade proveu o recurso nos termos do voto do relator. Mais um da minha relatoria, o 38 da pauta. Agravo de instrumento comarca Rondonópolis, agravante Rubens Pereira Facundes, município de Rondonópolis. Ele recorda a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, refutação da arguição de prescrição. Mais um recurso de agravo de instrumento, arguição de prescrição, eu estou rejeitando, nulidade da CDA, alegação de fato que depende de dilação probatória, precedentes do STJ, decisão desacolhendo a exceção correta, eu estou desprovendo o recurso, eminente pare, sem antes rejeitar a preliminar de prescrição que foi arguída. Alguma divergência? Então, por votação unânime, rejeitou a prescrição e, no mérito, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Mais um, agora 53 da pauta, da doutora Vandimara. É um recurso de apelação 87.379/2014, comarca de Alto Floresta, apelante município de Alto Floresta, apelado Josué Souza de Oliveira. É uma execução fiscal, dívida ativa de PTU, CDAs, números tais, sentença extinta, apresentação de execução fiscal, com resolução de mero nos modos do artigo 794, inciso 1, portanto, entendeu que ele quitou as dívidas. E o município está apelando, é o 53 da pauta. Com a palavra, a doutora Vandimara. Aqui, Igreja Câmara, é uma execução fiscal em que houve um arresto e a verbação o registro desse arresto no cartório do registro de imóveis. Mas o apelado pagou o débito e o juiz julgou extinta com resolução do mérito em razão da quitação. E determinou que o município pagasse as custas dos emolumentos do cartório. Que o arresto do imóvel já havia ocorrido em 2010, restando assim pendente o valor referente aos emolumentos do cartório. Na espécie, verifica-se que cabe ao executado apelado o ônus de arcar com os emolumentos do registro de arresto, uma vez que se manteve inerte quando deveria ter quitado o débito tributário em momento apropriado.
Estou trazendo julgamento nesse sentido, da isenção das custas de emolumento da Fazenda Pública e dando provimento ao recurso para reformar a sentença, impondo ao executado, apelado, no caso, o ônus do pagamento dos emolumentos perante a serventia extrajudicial decorrente do registro do arresto. Depois do arresto. A unanimidade deu provimento ao recurso dos termos de voto da relatora. O 54 da pauta da minha relatoria é uma apelação da comarca de Várzea Grande, 32.501/2015, apelante município de Várzea Grande e apelado Otoniel Barbosa. É uma ação de indenização, não há parecer. O Dr. Luiz Eduardo Martins Jacó opinou pela não participação do Ministério Público. Eminentes pares, é um recurso de apelação movido pelo município contra a sentença do juízo da primeira vara especializada de direito público da comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação indenizatória proposta pelo apelado julgou parcialmente procedente os pedidos, deixando de condenar o apelante pelos danos materiais e condenou pelos danos morais no valor de R$5.000 e mais os honorários advocativos fixados em R$1.000. O apelante pretende a reforma do ato sentencial, sustentando que não há nexo causal entre a sua conduta e o suposto dano moral sofrido. Aduz que a penhora na conta bancária do apelado foi decisão do juiz Lacó e que fez pedido de existência da execução fiscal quando teve ciência de que o apelado era parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Pede assim um provimento do recurso para reconhecer a improcedência da ação de indenização. O apelado deixou de apresentar as contra-razões, como disse a Lures, a Procuradoria absteve-se de opinar. Eu estou mantendo a sentença da desembargadora Maria Aparecida, que há sim nexo causal. Ele aviou execução indevidamente contra o apelado, foi penhorado o dinheiro da conta dele, permaneceu por um bom tempo. Foi no ano de 2010, permaneceu até em março de 2011, no extrato. Compulsando não verifica que em julho do ano 2011, após o bloqueio bancário, houve pedido por parte do município apelando de desistência da extinção com a liberação do valor bloqueado via Bajusejur. Dos danos decorrentes da execução fiscal proposta devidamente, o apelado, o senhor Antoniel Barbosa, propôs uma ação indenizatória. E nesse caso, estou a entender que o juiz agira de forma correta, que ele julgou parcialmente procedente. Ele não deu os danos materiais, mas deu os danos morais. R$5.000. De acordo? Então, a unanimidade de votos desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Esse, portanto, foi 54. Indo agora para o bloco dos mandados de segurança. 30 da pauta. Processo da minha relatoria é um agravo instrumento 147995/2014, agravante Vicente Geroto de Medeiros, agravado Laércio, Tibúrcios e outros. É um mandado de segurança, quer dizer, no juízo de base, é uma decisão divina do mandado de segurança, que foi concedida a liminar para declarar e determinar a suspensão do efeito dispositivo do ato combatido, quais seja o artigo 7º, caput de seus parágrafos 3º e 4º do decreto municipal do prefeito municipal de Nova Canaã do Norte. Ele agrava dessa decisão. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, eu estou desprovendo o recurso, porque trata-se aqui de um decreto municipal, redução do adicional de insalubridade, presença do requisito para a concessão da liminar, lei de mandado de segurança, decisão mantida, recurso desprovido, porque na decisão, que é objeto da resignação, o juiz agira de acordo com o artigo 7º, inciso 3º da lei de regência, ou seja, há direito líquido e certo. Portanto, a liminar concedida está correta, não há nenhum reparo, estou negando provimento. Alguma divergência? A unanimidade negou o provimento ao recurso. Nos termos do voto do relator, esse foi o 30. 36 da pauta é um agravo do instrumento da minha relatoria, 49.425/2015,
agravante João Alves de Araújo, gravado Estado de Mato Grosso. Recorre da decisão que indeferiu o pedido de liminar de abster a lançar o ICMS sobre tarifa de uso do sistema de distribuição, o TUSD, e a tarifa de uso do sistema de transmissão de energia. O parecer é pelo provimento do recurso. Mantido o parecer em plenário, eu estou a comunicar aos eminentes colegas, essa é aquela situação da incidência sobre a tarifa do uso do sistema de distribuição. E que se deve pagar ICMS apenas aquilo que se consumiu, efetivamente se consumiu. Então, por essa razão, estou dando provimento ao recurso para cassar a decisão objulgada, ou seja, concedendo a liminar nos autos do mandado de segurança. De acordo? Por votação unânime, proveu o recurso nos termos do voto do relator. 37, da minha relatoria. Não foi julgado? Perdão, 37. Não, 37 não foi ainda não. Vai ser agora. 37, agravo do instrumento 61.77.3/2015. Comarca Capital, agravante do município de Cuiabá. Agravado, Adriana Prado Rosa. Mandado de segurança em juízo de base, nomeação em posse, enfermeiro, edital de concurso, número tal, contratações precárias de profissionais da mesma especialidade, sem realização do concurso público, agrava da decisão. O parecer é pelo provimento do recurso. Mantido, senhor. Eu estou dando provimento ao recurso, porque não restou demonstrado os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil para antecipação de tutela. Eu digo no voto: o fato jurídico processual revela que Adriana Paulo Prado Rosa impetrou mandado de segurança em face do município de Cuiabá, alegando que participou do concurso público regido pelo edital 001/2012 para o cargo de enfermeiro. Obteve a posição 162 de ordem classificatória. Afirmou na inicial que há contratações precárias que alcançariam mais de 230 contratados que prestam serviço ou menos especialidade impetrante e hora gravada. Ao analisar o pleito de antecipação de tutela, o magistrado a qual entendeu os requisitos necessários e deferiu a liminar. Inicialmente, cumpre asseverar que em matéria de instrumento eu estou aqui a analisar o acerto e desacerto. Para a concessão do mandado de segurança é necessário que concorra a relevância de fundamentos e o risco da ineficácia da medida caso se aguarde o julgamento do mérito do pedido. No caso em comento, não verifica a presença dos requisitos mencionados, uma vez que a candidata ficou classificada na 162 a sua posição. E o edital ofereceu 30 vagas. Os candidatos aprovados, fora do número de vagas constante do edital, devem comprovar de maneira efetiva a existência de cargos vagos e a contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente para a nomeação. É nesse sentido que trago o aresta. Não bastasse a validade. Fora do número de vagas, quantos foram? Não tem. Ela não traz. E aqui. É bom para pegar o processo aí. O problema é o seguinte, que o concurso está em validade, ela não tem prejuízo nenhum de ser examinado o mérito no final, é só isso. No mandado de segurança, você pode ter relevância, agrava o instrumento, você pode ter relevância, mas não ter o perigo de mora. Qual é o prejuízo dela de ser apreciado esse pleito dela no final do mandado de segurança? É isso que está sendo analisado. Estão sendo nomeados mais de 160? Ela vai ser agora, com certeza, com esse negócio do Hospital São Benedito. Com certeza ela vai ser. Eu não gosto da liminar, porque depois vai que no mérito eu vou caçar a pessoa só toma posse para liminar, depois tem que caçar. Então, não, o que eu estou a analisar aqui deixa bem claro, é um agravo, eu estou analisando os requisitos para a concessão do mandado, da liminar e mandado de segurança. Ela pode ter até uma relevância, mas ela não há o perigo em mora. O concurso tem validade, está dentro de validade, foi prorrogado. É nesse sentido. Não é um concurso que já venceu. Hein? Em face de ser somente liminar? É só liminar. E vai até esvaziar esse mandado de segurança. Está sendo chamado.
É, mas está muito distante, né? Ela está lá atrás. Acho que ela não trouxe aqui, ela deve ter chamado, não sabia. O quê? A conciliação é essa. Não é hoje, é dia 24 que é o nosso. Não deu, a doutora. O gabinete é hoje, 21. Então você tem que estar lá. O que você está fazendo aí? Por votação unânime, proveu o recurso nos termos do voto do relator. Proveu? Proveu. Esse foi o 37. 37. Doutora Vandimara, 57 da pauta. É uma apelação com o reexame necessário, interessada apelando Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, DETRAN, e a Câmara Municipal de Alto Araguaia. É um mandado de segurança, licenciamento de veículo, condicionado a pagamento de multas de trânsito, concedida a segurança para assegurar ao impetrante o direito de licenciar o seu veículo de placa JZ tal, sem o recolhimento das multas e declaração ilegal e nulas das multas decorrentes da não notificação pessoal. O parecer. Pelo parcial provimento. É parcial provimento e retificação em parte da sentença. O parecer. É nesse sentido o meu voto. É. Parcial provimento para afastar a declaração de nulidade das penalidades É existentes. só para autorizar o licenciamento sem pagar nada. Só para autorizar. Geralmente eu estou fazendo isso aqui monocrático, mas esse é de 2012 que apareceu lá. Aí eu achei melhor trazer. Está de pra acordo, sessão. desembargador Maria Aparecida? Então, uníssimo, proclama o resultado. Uníssimo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Proveu, em parte, o recurso voluntário e retificou parcialmente a sentença. Tem. Mandado de segurança, é obrigatório. É de lei especial. Não prevalece. Desembargadora Maria Aparecida, com máxima satisfação, anuncio 58 da sua relatoria. É uma apelação com o exame necessário, 98.745/2013, com marca capital, interessado apelando Estado de Mato Grosso, interessado apelado Antônio João de Campos. É um mandado de segurança para decretar a nulidade do ato administrativo e incluir impetrante no quadro de acesso da promoção de CBPM e PMMT. Aí ele quer também a diferença de vencimento devidamente corrigido. Virou ação de cobrança mesmo. O parecer é pelo provimento do recurso, haja vista que não houve qualquer violação do direito líquido e certo do apelante, consequentemente retificando a sentença. Mantido o parecer em plenário. Eu vou ser voto vencido, mas eu mantenho a sentença e desprovendo o recurso. A senhora está desprovendo o recurso e ratificando a sentença. Doutora Vandimara. Mas aí eu leio o voto todo, porque ele nem está. Eu estou dando provimento. Ele recebeu várias sanções Talvez seja melhor. administrativas. Eu não entendi aqui disso. Hã? Aqui parecia. Mas eu estou dando a avaliação de avaliação do militar. Eu estou mantendo a sentença. Tem um voto bastante extenso. Do pensamento da douta Procuradoria. Não há direito líquido, ele tem várias infrações, não é isso? Cometido. Então eu vou acompanhar a divergência e proclamo o resultado por maioria de votos. Não é? Várias sanções administrativas. Várias sanções administrativas. Por maioria de votos, proveu. Por não.
Então, por maioria de votos, proveu o recurso voluntário e retificou a sentença nos termos do voto da revisora e vogal. Esse foi o 58. 63, desembargadora Maria Aparecida, é um reexame necessário. 30.355/2014, Comarca de Alto Araguaia. O interessado é Prima Indústria de Laticínio Limitada, Estado de Mato Grosso. É um mandado de segurança preventivo. Direito privado, mercadorias apreendidas, o TAC, etc., liberação condicional ao pagamento de imposto, liminar deferida, pendência fiscal, cobrança coercitiva, direito de licenciado ferido, segurança. O parecer é pela retificação da sentença em reexame, para que seja denegado a segurança. Ele não pode ter norma em branco aqui, Está com a palavra. É o 63. Adiado. Sim. Então, a pedido da relatora está adiado por uma sessão 63. Desembargadora Maria Aparecida, a senhora continua com a palavra, que é o 64, reexame necessário 541/35/2014, Comarca de Guarantã do Norte. Interessado Itamar Vani. Interessado Estado de Mato Grosso. Efetivação de abertura de cadastro do impetente no IDEA. O parecer é para a ratificação. E é dessa forma que eu estou conduzindo. Só reexame, né? Não, retificando. De acordo com o parecer ministerial, como que é o parecer ministerial? Ratificando. Então, ratificando. Mantendo a sentença. Uai, Sim. falei de acordo com o parecer ministerial, o que eu digo? A unanimidade ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. O reexame necessário 16.273/2015, interessado Simone Marchese e o Estado de Mato Grosso. Os processos da minha relatoria, o parecer pela ratificação, é uma licença ambiental, requerimento pendente de apreciação. A segurança foi concedida. Eu estou ratificando. É o 67. É aquela situação. A lei estadual prevê um prazo, ele extrapola o prazo. É só para ela apreciar. Sim ou não, tem que dizer. De acordo, desembargador Maria Aparecida? Mantido o parecer. Só quero comunicar aos pares, evidentemente por fidelidade, que há uma preliminar de falta de supervidência e interesse processual que eu estou rejeitando e no mérito ratificando a sentença. Então, a unanimidade rejeitou a preliminar e no mérito ratificou a sentença nos termos do voto do relator. Outro grupo. Desembargadora Maria Aparecida, nós vamos no grupo agora de direito administrativo e a senhora tem um processo pautado que é o de número 3, apelação 30.366/2014, Comarca de Sinop, apelante Daline Bueno Fernandes e apelado Câmara Municipal de Sinop. Contratar para exercer cargo em comissão gestante. Foi julgado parcialmente procedente uma indenização e o parecer que não há interesse do Ministério Público. A senhora está com a palavra. Eu estou anulando a sentença e determinando o retorno, porque aqui não se trata realmente de preliminar de inépcia da inicial, porque a inicial ela está perfeitamente postulada. Existe. Só que o juiz é que equivocadamente recebeu com mandado de segurança e processou com mandado de segurança. Mas aí não tem nada a ver com a inépcia da inicial. Ele propôs uma ação obedecendo os ritos certinho. Só que daí o juiz, numa decisão teratológica, ele recebeu com mandado de segurança. Então eu estou anulando essa decisão
e todos os atos praticados a partir daquela decisão e determinando a remessa para que ele dê prosseguimento à ação na forma que foi proposta. Revisora? Não era mandado de segurança. Não era. A ação Hein? está correta. A unanimidade proveu o recurso para anular a sentença, com devolução ao juízo de primeiro grau para o regular processamento nos termos do voto da relatora. Em mesa o 28 da minha relatoria, agravo do instrumento 97.433/2014, com Marco Dangará da Serra, agravante Ronaldo Pereira Diniz Neto, gravado Ministério Público. É uma ação civil pública anulatória com ressarcimento e responsabilidade por ato de improbidade administrativa, narrativa de irregularidade de procedimento licitatório. Pregão. É o 28 da pauta. O parecer é pelo provimento parcial. E é nessa linha que eu estou, do mantido, eu estou provendo o recurso para desconstituir a penhora online, alternativamente que se restrinja em 30% do valor dos seus proventos. Se você for ficar com 100%, como que ele vai viver? Tá ótimo, é difícil. E nesse sentido, desembargadora Maria Aparecida e doutora Wandimara, provendo o recurso para nesse sentido, parcial. Mas vai penhorar online o salário dele? Parte da renda dele. Aqui o parecer fala para afastar a medida constitutiva que recaiu sobre a conta salário do agravante. Só a conta salário, tem as outras contas correntes. Ah, tá. Afastou as contas salário. É nesse sentido. A unanimidade deu provimento parcial ao recurso nos termos do voto do relator. Parcial. 41 da pauta, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. É da processo de apelação 19808/2014. Comarca de Rondonópolis, apelante Mauridânia Francisca de Oliveira e o município de Rondonópolis. É o apelado. É uma ação de reintegração em cargo público com indenização, início de atividade em dezembro de 2003 e demitida em março de 2009. O requerente aduz que em fevereiro de 2006 participou do exame seletivo, estabilizou o cargo, tendo sido efetivado, pedido julgado improcedente. Não há parecer, com a palavra. (41) Pois não precisa. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Esse foi o 41. 43, desembargadora Maria Aparecida, é também da comarca de Rondonópolis. Apelação 22.519/2014. Apelante é Terezinha Nunes Mota. E o município, aquele município é o recorrido. Não há parecer, é sobre contrato temporário de trabalho iniciado em 2001 e rescindido o cargo de agente comunitário da saúde, rescisão, não liberação do valor do fundo de garantia. Pedido de condenação ao pagamento de valores, devidamente cuja sentença julga o quê? Improcedente. Aqui, senhor presidente, o cargo dela era comissionado de agente comunitário de saúde. Ela, na realidade, ela não tinha nenhum vínculo empregatício para que pudesse obter o FGTS que ela busca. E, inclusive, eu busquei lá em Rondonópolis a Lei 3.214, de 25 de fevereiro, que é bem claro, que dispõe sobre a criação de equipes de programa de saúde da família e da outras providências. Então, as equipes de programa de família serão compostas por médicos, etc. Os ocupantes referidos terão dedicação exclusiva, com cargo horário,
E, nesse caso, não há uma subordinação diretamente ligada à Prefeitura, que é a Secretaria Municipal de Saúde, tem essa equipe, e pela leitura da lei, pela leitura do pedido, eu estou negando provimento ao recurso. Por votação unânime, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Desembargadora doutora Vandimara, é o 44 da pauta, é uma apelação 23044, Comarca Capital, apelante Ministério Público, e também o José Roberto Aguda Quirosa, e espólio de Francisco Fernandes Neto. É uma ação civil pública, sonegação fiscal acobertada por servidores fazendários, ação julgada procedente, determinação de indenização ao erário público no importe de 140.715. O parecer é pelo desprovimento dos recursos, de ambos os recursos. Mantido. Mantido o parecer. Com a palavra, a relatora. Trata-se de ação civil pública em que ele foi condenado por prática de sonegação fiscal. O recurso de José Roberto Agudo Quirosa está deserto. Eu estou... Não conhecendo o recurso de José Roberto em consonância com o Aguado parecer Quirosa. Julgando deserto, né? Isso. E do Ministério Público? Negando que ela só queria... Ele quer majorar? Não, que é honorário. Que é honorários e... O Ministério Público? Que é honorários e danos morais coletivos. Eu estou negando provimento. Eu estou de acordo, desembargadora Maria Aparecida. Então, vamos lá, pessoal. A unanimidade não conheceu do recurso de José Roberto Aguado Quirosa. E negou provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto da relatora, desembargadora Maria Aparecida. 45 da pauta é a apelação 23.942 de 2014, Comarca de Cássia. Apelante é Elba Mara dos Santos. É a Elba que busca o FGTS, e eu estou dando provimento ao recurso. Porque o contrato é nulo, ela trabalhou mais de 5 anos, eu estou dando provimento ao recurso. Por votação unânime, deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Doutora Vandimara, é o 46 da pauta. É aquele lá do presidente da Câmara, apelante Rodrigo Ragioto, e o Ministério Público é o apelado. É uma ação civil pública. O parecer da Procuradoria pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer. Ele foi condenado por improbidade administrativa do artigo 10, inciso 8, 10 e 11. Em curso no inciso 2 do artigo 12. Condenado a pagar uma multa de R$ 38.988, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar por 5 anos e perda da função pública caso estivesse exercendo. Tem preliminar de inépcia da inicial, que eu estou rejeitando, de inadequação da via eleita também rejeitando. E, aliás, estou rejeitando as 3. São 3, não são? 3 preliminares. Inépcia, inadequação, qual outra que eu não tenho? Peraí, deixa eu certificar mesmo. Só estou confundindo. 46 esse da pauta, né? Inadequação da via eleita, inépcia da inicial. Ilegitimidade do Ministério Público. Ilegitimidade. Não, peraí. Anulidade do relatório do TSE pelo fato de ter sido uma denúncia anônima.
Eu apreciei no mérito. Mas eu estou rejeitando todas elas e improvendo o recurso. Eu também estou improvendo. É aquela questão de que ele gastava... Ele fez gasto sem licitação. Aí ele veio com a tese lá de que ele não sabia. Água, cópias e combustível. Vai eu saber. Estou negando o provimento ao recurso. Se essa tese pega, ele não sabia. A unanimidade rejeitou as preliminares e, no mérito, improveu o recurso nos termos do voto da relatora. 47 da pauta, desembargadora Maria Aparecida, apelação 40.289/2014, com marca de Cáceres, município de Cáceres é o apelante, apelado Vera Lúcia de Oliveira Ortega. É um contrato temporário, carga de professor, contrato prorrogado por diversas vezes, reconhecendo a nulidade do contrato. Eu estou negando provimento. Não há parecer. A unanimidade negou provimento ao recurso dos termos de voto da relatora. O 49 da pauta, comarca de Mirassol do Oeste, apelação 47.054/2014, apelante Estado de Mato Grosso, apelado Wellington Helder São Marco Bassarotti. Eu estou dando parcial provimento apenas para fixar os juros, moratórios e etc. Nesse sentido que eu estou dando parcial provimento. Em parte, né? Revisora, de acordo. Por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo nos termos do voto da relatora. Desembargador Maria Aparecida, o 55 da pauta. É uma apelação 34.502/2015, com marca capital, apelante Márcia Regina Bastos Silva Fernando e outros. E o município de Cuiabá está no polo passivo desse recurso. Nesse caso aqui, as partes queriam que fossem concedidas a elas, né, o RB. E o RB nós sabemos perfeitamente que essa planilha, ela trouxe nos autos toda a documentação, a planilha é feita no final, só reconhecer o direito ou não, e a planilha, o juiz mandou que trouxesse a planilha demonstrativa de cálculo atualizada para verificar o valor da causa, não é? E aí extinguiu por esse motivo. Eu entendi que essa não havia necessidade dessa planilha e eu estou dando provimento, anulando a sentença e determinando o retorno para que ele tenha seu regular processamento. De acordo. A unanimidade proveu o recurso para anular a sentença com a devolução do processo ao juízo singular, nos termos do voto da relatora. 60 em mesa, da desembargadora Maria Aparecida. É uma apelação com reexame necessário com apelação. O Estado de Mato Grosso é o apelante. E o apelado é Natan Vargas de Alencar, por sua curadora Maria Sueni de Oliveira. A manifestação não é pelo não conhecimento do recurso voluntário. Eu não estou conhecendo o recurso do Estado de Mato Grosso. E ratificação da sentença. Retificando em parte para adequar a condenação nos juros e etc. Parecer mantido? Mantido parecer. Doutora Vandimara. Por votação unânime, não conheceu do recurso voluntário e, em sede de reexame necessário, retificou em parte, nos termos do voto da relatora, desembargadora Maria Aparecida, o 61 da pauta, da sua relatoria. É uma apelação, um reexame necessário com apelação. Interessado também o Estado de Mato Grosso, eu mesmo. Eu estou negando provimento e retificando em parte para adequação em relação aos juros e correção monetária. É o mesmo. Então, anunciado o julgamento, a unanimidade improveu o recurso voluntário e retificou em parte a sentença nos termos do voto da relatora. Por fim, encerrando esse grupo, desembargadora Maria Aparecida, 66 da pauta. Interessado apelante, município Paranatinga e Célia Moreira Faria. É uma nomeação para ser cargo de professor, início e tal, demissão em junho, sem o pagamento das verbas rescisórias. Eu estou mantendo a sentença, desprovendo o recurso. Eu estou mantendo, desprovendo o recurso. Muito bem. De acordo? 66.
Então, improveu o recurso voluntário e ratificou a sentença unanimemente, nos termos do voto da relatora. Outro grupo. Grupo geral agora, em mesa, um agravo de instrumento da minha relatoria 22.752/2012, Comarca Capital, agravante Ministério Público, e agravado também Huberto F. Ting, e o Estado de Mato Grosso é o recorrido. É uma ação civil pública, ato de probidade administrativa, agravo de decisão que declinou da competência para uma das varas do juiz da comarca de Sorriso. Eu estou improvendo o recurso. A questão aqui é que o juiz da vara especializada da ação civil pública popular de Cuiabá, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo município de Piranga do Norte contra Huberto e o Estado de Mato Grosso, declinou a competência à 6ª vara da comarca de Sorriso, por entender que a ação deve tramitar no local onde ocorreu o ilícito civil. O agravante que pretende a reforma da decisão impugnado o argumento de que a presente ação civil pública foi ajuizada em desfavor do agravado em virtude do suposto desvio de verbas e do termo de convênio firmado entre a Secretaria do Estado de Educação do município de Piranga do Norte para custeio de despesas com transporte escolar, alunos de rede pública, o que teria provocado dano ao erário estadual. Sustenta que a vara da especialidade da ação civil pública e popular da comarca Cuiabá é a competente para a tramitação da presente demanda, já que o foro competente é o local do dano, onde se encontra a sede da pessoa jurídica de direito público que tenha experimentado. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela colega, o juiz prestou informação, aí faleceu o agravado Huberto e aí ele foi substituído pela sua esposa como inventariante. A Procuradoria opinou pelo provimento do presente agravo. Eu vou manter o parecer, mas particularmente eu acho que o juiz estava certo. Eu estou improvendo o recurso. O dano foi lá, o caso aconteceu na região do município de Sorriso, né? Comarca de Sorriso. Estou negando o provimento ao recurso. Piranga do Norte. De acordo? De acordo? A unanimidade improveu o recurso nos termos do voto do relator. Foi o 25 da pauta. 26 da pauta da minha relatoria. É um agravo de instrumento 100/99/2014, comarca de Tangará da Serra, agravante Rodrigo Antônio Silva Cunha. Município de Tangará da Serra é o recorrido com o Estado de Mato Grosso. É uma ação de obrigação de fazer inclusão no programa de tratamento fora do domicílio. Fornecimento de passagens. O parecer é pelo provimento do recurso. Eu estou provendo o recurso para fornecimento de passagens aéreas. Necessidade comprovada. Então, por votação unânime, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator. 27 da pauta da minha relatoria. Agravo de instrumento 34.092/2014, comarca de Ribeirão Cascaleira, agravante Adário Carneiro Filho, agravado Câmara Municipal de Ribeirão Cascaleira. Ação declaratória de nulidade administrativa com pedido de antecipação de efeito de tutela, agravo da respeitada decisão que indeferiu o liminar. O parecer é pelo provimento do recurso. Mantido o parecer, estou provendo o recurso. Ação anulatória de direito administrativo contra do governo do prefeito. Rejeição pela Câmara do Vereador. Parecer favorável do TSE. Cerceamento de defesa no julgamento das CUM. Pedido liminar indeferido, presença dos requisitos autorizador para concessão da antecipação de tutela. Decisão reformada, recurso provido. Alguma divergência? A unanimidade proveu o recurso nos termos do voto do relator. Esse foi o 27. Desembargadora Maria Aparecida. O 29 da pauta. Agravo do instrumento 136.548/2014, comarca capital, agravante Neucinda Unger. E Estado de Mato Grosso é o recorrido. Aqui é o embargos à execução. Não há parecer.
certo? Com 29 da pauta. Está aí provendo o agravo, doutora Van. Provendo o agravo. Ah, questão do recurso de apelação, efeitos. De acordo. A unanimidade deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. 48 da pauta. Apelação 469-30-2014, com marca de Pontes Lacerda, apelante Ivan Leonel da Silva, apelado do Ministério Público. É uma ação civil pública, inquérito civil, objeto manutenção de irregular de depósito de 4.816 metros cúbicos de madeira de essência aroeira, sem a devida autorização do órgão ambiental. O parecer é pelo desprovimento. Garantido o parecer. Com a palavra a eminente relatora. É os 48 da pauta. Ele foi condenado em R$ 1.500. Porque ele estava manejando madeira sem ter autorização do órgão especial, do órgão exatamente. competente. Eu estou negando o provimento, mas estou de ofício fixando que essa condenação deve ser corrigida pelo INPC e juros de moras, a partir da fixação, que não constou na sentença. Só o INPC. Mas peraí, mas a senhora não pode. Todo respeito. Aí a senhora está reformando em pejos. Porque é ele que está apelando. Se fosse reexame necessário, a senhora poderia fazer. Mas aqui... mas o STJ, quem tá apelando, o STJ fala que não, que o Tribunal ACO não incorreu em reformar-se em PEJ porque ajustou aos consectários da condenação a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo, sendo certo que juros e correção monetária possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo Tribunal ACO. Pois é, mas como o juiz fixou no juiz de base? Não, ele não fixou, então, exatamente por isso. Pois é, mas aí... É nesse sentido que é efeito o julgado do secundário. STJ. E também daqui da 4ª Câmara do desembargador Luiz Carlos tem a retirada ilegal da mata nativa é por si só suficiente para justificar a imposição do dever de reparar o dano coletivo, defendendo o fato praticado. E aí? A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, tanto assim. Não, é só o julgado do Mauro Campbell mesmo que entende que. E agora, de 2014, setembro de 2014, que os juros e a correção é matéria de ordem pública. É efeito secundário. Você pode corrigir? Pode. O juiz de base pode conceder a correção monetária, juros, sem a parte pedir? Pode. Efeito secundário nesse sentido. Aí está correto. É isso que eu estou julgando. O juiz pode, no grau de recurso, também você pode. Mesmo que a parte não tenha requerido, porque é efeito secundário, não é efeito principal. Exatamente. É nesse pode. Sentido também. Não, mas faculdade. Eu voto só pelo provimento do recurso. Então, vamos lá. A unanimidade improveu o recurso e por maioria retificou de ofício a sentença quanto os seus efeitos secundários. Vencida nessa parte a vogal. 51. Com marca de Sinop, apelação 52.269/2014, com marca, apelante é o Ministério Público, é o Luiz Terêncio dos Santos, que está no polo passivo. É uma ação civil pública ambiental com pedido liminar, razão de desenvolver atividades carvoeiras sem as devidas licenças ambientais, atividade potencialmente danosa ao meio ambiente e à coletividade,
inexistem prova da efetivação do dano causado, havendo apenas o dever de reparar os danos causados quando existente, julgado parcialmente procedente. O parecer é pelo provimento do recurso manejado pelo MP, a fim de que a sentença impugnada seja reformada apenas para julgar procedente o pedido da condenação em danos morais coletivos causados ao meio ambiente, já que o exercício da atividade carvoeira pelo recorrido em desconformidade com a legislação ambiental e as lesões ambientais restaram demonstrada pelo parquet. Com a palavra a relatora e, simultaneamente, o procurador de justiça. Fica mantido o parecer também. Mantido o parecer Mas a questão é só essa mesmo, se aplica ou não dano moral aqui. coletivo. Eu estou em consonância com o parecer, dando provimento parcial ao recurso, a fim de reformar a sentença, a fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização de danos morais coletivos no valor de R$5.000, corrigidos pelo NPC, juros de mora, destinado ao Fundo Estadual da Reparação de Danos Ambientais. Estou de acordo. Artigo 13. Sim. Pois é, o juiz mandou ele encerrar a atividade e não condenou nem danos materiais, nem morais, nem moral coletiva. Eu estou condenando moral coletiva. Mas é muito dinheiro? Não, ela está achando pouco. É só três fornos. Mas é feito que um faz falou, é feito. suficiente para matar. Vamos majorar para 15 mil logo e... Ah, não aguenta. Não, eles não Mas pagam. não é pedagógico, é pedagógico. Nos Estados Unidos é pedagógico. Tá bom, pedagógico tá tá Carvoeira é geralmente atividade de gente muito pobre, né? Já encerrou a Mas atividade não é dele. mantido por gente pobre, é mantido por gente que tem condições que mantém eles como, inclusive, empregado escravo. É a profissão mais degradante. Mas eu acho não, que isso se é o juiz não condenou nada, é porque esse Luiz Terêncio dos Santos aqui deve ser um paupérrimo. Você tá Bom, falando isso, mas né? se os senhores quiserem mudar, 5 mil tá bom, Só isso mas que é eu tô feito dando. pedagógico. vai manter os 5.000 ou vamos mudar? Vamos majorar pelo menos para 10 mil. 10, então. Tá unânime, correto? Então, senhora, leia, por Correto. favor, a parte dispositiva, só para Eu tô- mim eu tô- consignar. É o provimento parcial para reformar a sentença, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$10.000, corrigido pelo INPC. Proveu parcialmente o recurso à unanimidade nos termos do voto da relatora. As duas que estão aí, anotaram? O que eu falei? É igualzinho em sala de aula. O aluno descuidou, Mas aqui o provimento não é total? É Parcial. só isso? Parcial. mas não é só o provimento, o ponto não é só esse? Não, o Da resignação? Ministério Público quer dano material, dano moral não, e moral então é coletivo, parcial. quer 3 pedidos. Então vamos lá de novo. Eu achei que era só o Dano dano moral. material em que sentido? Vai mudar? Não. A unanimidade proveu em O parte que é dano material? o recurso nos termos do voto da relatora. É que nós não pode ser só dano moral, né? Coletivo. Relativamente ao dano material, não há como prosperar o recurso, pois sequer é apontado qual o dano material causado pelo apelado, não existindo discriminação nem parâmetro algum para sua fixação. No que concerne ao dano... É, tá certo. 62 da pauta. Desembargadora Maria Aparecida, relatar e votar o 62 da pauta, que é um reexame necessário com apelação da comarca capital. O apelante é o município de Cuiabá e o apelado é o Instituto Mato Grossense de Defesa do Consumidor, o IDC. É uma ação civil por obrigação de publicar o resumo da planilha de cálculos tarifários do transporte coletivo urbano. Pedidos foram julgados procedentes. O recurso é que ele entende que houve O parecer é apenas pelo superveni- desprovimento. superveniente, é nesse sentido que eu estou conduzindo, desprovendo a sentença e ratificando a sentença. O Revisora, parecer é pelo provimento, não é não? desprovimento. Desprovimento. O relatório está dizendo que é pelo provimento. Ué, aqui está desprovimento na papeleta. Tudo bem. Não há perda de Confira, por gentileza. ambiente. E aí ele fala que no que concerne a alegação nas contas razões apeladas dos honorários de são ilusórios, não cabe análise de tal alegação, por contas razões, quanto o apelado não efetuou o recurso de apelação. Então eu estou ratificando a sentença em reexame e negando provimento ao recurso.
Então, De acordo. por votação unânime, improveu o recurso voluntário e ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. Apareceu aqui pelo desprovimento mesmo. Então tá certo. Não, aqui está desprovimento, doutor Edmilson. Eminentes pares, vamos ao grupo de agravos regimentais Aqui acabou então esses outros. Agora é garra regimental e embargo de declaração. O senhor está dispensado já para ir e dê um abraço na sua mulher e filho. Vamos agora à lista dos agravos, do grupo de agravos regimentais. Doutora Vandimara, a senhora tem o 7, estou anunciando já, Tá. o 7, o 8, o 9, tudo da pauta geral. 10 da pauta geral, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, o 68, o 69, o 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, todos da pauta geral. Agora tem o número 1 da pauta complementar e o número 6 da pauta complementar. Todos anunciados, a unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Vamos agora à pauta... Vamos à pauta complementar 2, pessoal de apoio, por gentileza, da minha relatoria. É o 2 da pauta complementar, o 3 da pauta complementar, da pauta 2, o 4 da pauta, o 5 da pauta. Que número que é esse aqui? Isso que o senhor veio aqui, está sem numeração, que o senhor ficou devolvido aqui. Então, esses anunciados, a unanimidade improveu o recurso nos termos do voto do relator. Tem o da pauta complementar também, que não está, que é o recurso de agravo regimental 92.719/2015. Também está sendo improvido. A unanimidade improveu o recurso. Agora, ainda da minha relatoria, o 7 da pauta complementar. 7 da, mas aqui é embargo de declaração agora. Agora a lista de embargo de declaração. O 7 da pauta complementar, o 7 especificamente, eu estou provendo parcialmente os embargos de declaração. Tá? 7. O número 8 da pauta, embargo de declaração, eu estou improvendo. Então, a unanimidade improveu o recurso. O 8. O 9 da pauta complementar, estou desprovendo também a unanimidade. Desprovido a unanimidade ou recurso nos termos do voto do relator. O 10 da pauta também tem a mesma proclamação do anterior. O 11 da pauta complementar também tem a mesma proclamação do anterior.
Agora, outros embargos também, declaração da minha relatoria, também desprovidos. É um desembargo de declaração cujo protocolo é 95.293. O outro é 95.350, também improvido. O outro é o protocolo 81.093, improvido. E, por fim, o de protocolo 95.238, 2015, também improvidos. Eminentes pares, servidores, com satisfação. Não há mais nenhum processo a julgamento nesta manhã, portanto, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a colaboração de todos, que tenhamos um abençoado dia.